Parnamirim limitou a 50% a lotação nos transportes públicos e nas academias. Gerlane. Mais uma medida de prevenção à Covid-19, Diógenes. E aí a Prefeitura publicou um decreto endurecendo as medidas de prevenção. Esse decreto ele foi publicado ainda na noite de segunda-feira. E entre as principais mudanças estão a obrigatoriedade de limitação a 50% da capacidade das academias e também que os ônibus circulem metade do limite de passageiros, além de ter uma ampliação aí sobre as restrições em condomínios. O decreto prevê que os prestadores de serviços de transporte público coletivo municipal e intermunicipal deverão realizar a adequação da frota, inclusive no que diz respeito ao horário, aí de modo a evitar aglomeração de pessoas. Apesar de não haver a proibição de pessoas circulando em pé, aí o decreto determina que os ônibus não ultrapassem 50% da capacidade do veículo. Com relação às academias de ginástica, boxe, de crossfit, estúdio de pilates e outros similares, a Prefeitura de Parnamirim determinou que os estabelecimentos poderão funcionar em horário normal, mas aí tem que se observar as normas sanitárias, de higienização, distanciamento social, mas limitando a 50% da capacidade de cada local. E aí o decreto, ele determina também, e inclusive uma placa indicando o quantitativo máximo de pessoas, que essa placa ela deve ser afixada na entrada do estabelecimento. Nos condomínios, ficou facultada a liberação de uso das áreas comuns de lazer, mas com agendamento prévio, e limitação à utilização somente por pessoas do mesmo núcleo familiar em cada momento agendado. Isso aí repete muita coisa do que aconteceu o ano passado aí, durante o pico da pandemia de 2020, Diógenes. Essa medida que foi assinada pelo prefeito, o Taveira, está em vigor e só vai ser alterado caso a situação da pandemia no município melhore. Claro, sendo obrigatória a publicação de uma nova norma que a gente fica no aguardo, Diógenes. É isso aí. E em relação ao transporte público em Natal, Gerlane? Diógenes, o desembargador Vivaldo Pinheiro do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte decidiu que o município de Natal terá que restabelecer a circulação de 100% da frota de ônibus e também de alternativos que fazem o transporte público da capital. Porém, Diógenes, não há mais essa quantidade de ônibus suficiente para atender a determinação. O Seturne, que é o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano aí de Natal, informou que as empresas não dispõem mais do mesmo número de veículos que tinham antes da pandemia. Depois de um ano circulando com a capacidade reduzida, as empresas precisaram vender alguns veículos, outros quebraram e muitos foram desmontados para que as peças fossem vendidas. Então, as empresas não têm mais essa frota, ou já foi desativada, a maior parte sucateada, inclusive, retirando pneus, motor e peças, porque houve um desequilíbrio muito grande, de acordo com o Seturne, entre receita e despesas. E aí as empresas tiveram que fazer isso para se sustentar e chegar até hoje. Inclusive, está numa entrevista aí, onde Nilson Queiroga, que é consultor técnico do Seturne, explica a situação. 6 empresas de ônibus operam 80 linhas em Natal, operaram, 80 linhas em Natal até 2019. Eram 577 veículos em dias úteis e a frota total era de 694 ônibus. Em março do ano passado, pouco antes da pandemia, essa frota já estava reduzida para 518 ônibus, por se tratar de um período de férias. E aí, com a pandemia, atualmente, há menos veículos operando no sistema, de acordo com o Seturne. E aí, o painel de monitoramento de frota e demanda, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, até a última quinta-feira, Diógenes, constava que havia 381 ônibus em circulação, o que equivale a 63% da frota efetiva de 2019. Então, o consultor do Seturne defendeu que é preciso considerar essa redução no número de usuários e aí, para ver essa questão do número da frota, segundo ele, tem que calcular os 100% de acordo com a demanda atual, que não pode aplicar aí a quantidade anterior, já que o número de usuários despencou. Enfim, há uma decisão por parte da Justiça. A Prefeitura de Natal deverá comprovar
em até 15 dias que está disponibilizando os 100% da frota de ônibus em circulação na cidade, e a gente vai ver como é que fica esse impasse diante da realidade apresentada pelo Seturne. Pois é, eu acredito que esses dados do Seturne foram apresentados ao desembargador que decidiu que a frota tem que ser 100%. Então, como é que fica a decisão do desembargador do Tribunal de Justiça, né? Então, vamos ver aí o entendimento da Prefeitura, juntamente com as explicações do Seturne e a decisão do magistrado Gerlane Lima. Obrigado pelas informações.